No circuito elétrico esquematizado, a leitura no amperímetro A não se altera quando as chaves C1 e C2 são simultaneamente fechadas, elas que aparecem abertas aqui no início. Considerando que a fonte de tensão e o amperímetro e os fios de ligação são ideais e que os resistores são ômicos, o valor de R é igual a quanto? Ora, vamos para os detalhes. Primeiro, chegou na prova, virou a página, viu um circuito desse tipo, antes de ler o texto. Olhou para o circuito, tem chave nele? Já sabe, são 2 circuitos pelo menos. Uma coisa é com a chave aberta, outra coisa é com a chave fechada. Agora, ele já começa a questão de um jeito interessante. Quer você esteja com as chaves abertas, quer você feche as chaves, a leitura no amperímetro é sempre a mesma. Outro detalhe, foi enumerado no texto que a fonte, o amperímetro e os fios são ideais. Fio ideal é aquele que não tem resistência. Amperímetro ideal é aquele que não tem resistência. Fonte de tensão, ou seja, gerador ideal, é aquele que não tem resistência interna. Então, as únicas resistências que aparecem na questão são aquelas que eu estou visualizando ali. Agora, primeira coisa que a gente precisa enxergar, então, que 2 circuitos são esses? Como é que fica o circuito com a chave aberta? Como é que fica o circuito com a chave fechada? Vamos dar uma olhada no desenho. Trabalhando, então, em cima das figuras, a gente pode destacar a parte do circuito que é efetivamente percorrida por corrente quando você tem as chaves abertas. Então, nós teríamos uma corrente convencional partindo do polo positivo da bateria, percorrendo o resistor de 300 ohms. Nesse caso, não haveria divisão de corrente nesse ponto, porque a chave C1 está aberta. Então, a corrente direto passando pelo resistor de 100 ohms. Como o amperímetro é ideal, então você pode imaginar que não tem nada aqui. Ele não oferece resistência à passagem da corrente. Nessa posição também não vai haver divisão de corrente, porque a chave C2 está aberta. E a corrente percorreria o resistor de 50 ohms, fechando então o circuito, voltando a corrente para o polo negativo da bateria. Então, sobre esse circuito, eu poderia dizer, como sempre em todos os circuitos, U é igual a R vezes I. A fonte de tensão para fazer o circuito funcionar vem daquela bateria ideal, especificada como sendo 1,5 volts. Resistências eu vi 3 no circuito. Uma de 300 ohms, uma de 100 ohms e uma de 50 ohms. As 3 associadas em série. Nesse caso, nós teríamos uma resistência equivalente de 450 ohms. E isso vai me permitir descobrir o valor da corrente elétrica circulante no circuito. 1,5 sobre 450, que nesse caso seria 15 sobre 4.500. Para tirar aquela vírgula lá, a gente multiplicou em cima e embaixo por 10. E dando uma simplificada aqui, nós temos, se fosse 45 dividido por 15, ia ficar 3. Nesse caso, então, 1 sobre 300, eu estou no sistema internacional e estou calculando o valor da corrente. Então, estou medindo essa corrente em amperes. Detalhe é que essa corrente é exatamente a corrente que vai passar pelo amperímetro. 1 sobre 300 amperes, já que a corrente não sofre divisão em nenhum ponto do circuito. Agora, o que acontece quando eu fecho a chave? Então, nesse caso, com a chave fechada C1 e a chave fechada em C2, então a gente precisa entender o que é que fisicamente vai acontecer nesse circuito, com as 2 chaves
fechadas. Primeira coisa que eu queria que você percebesse é que esse resistor de 50 ohms, ele vai ficar fora do circuito, porque ele vai ficar em curto-circuito. Vê se você me acompanha. Chamando esse ponto aqui de A volts, repara que se tem um fio de ligação, ou seja, um fio ideal, ou seja, um fio sem resistência, esse ponto aqui também é A volts. De tal maneira que agora com a chave fechada, nós temos mais um fio de ligação ideal sem resistência, que também é A volts. E finalmente aqui seria A volts. E aí eu queria que você se concentrasse nesse resistor de 50 ohms, ligado nas duas extremidades ao mesmo potencial. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente passando por ali. Mas, Edelfrânio, então por onde passou a corrente que vai sair do polo positivo da bateria? Se não, vejamos. Ela percorre o resistor de 300 ohms, que está logo na saída da bateria. Quando ela chegar aqui nesse ponto, ó, agora a corrente vai sofrer uma divisão, porque existe um caminho a ser percorrido tanto aqui por baixo, com a chave fechada, quanto lá por cima, com aquela chave fechada. Lembrando que o amperímetro você pode fazer de conta que ele nem está ali. Essa corrente total percorreria então esse fio onde se encontra a chave C2, retornando ao polo negativo da bateria e fechando o circuito. Então repara, nós teríamos duas modificações nesse circuito. Primeiro, o fato do resistor de 50 ohms sair do circuito porque vai ficar curto-circuitado. Depois, o caminho a ser percorrido pela corrente, que antes não sofria divisão, mas agora sim. Passa uma parte da corrente aqui embaixo, eu vou chamar de linha, e passa uma parte da corrente lá em cima. E o que foi que o texto disse? Que o valor da leitura do amperímetro não muda, ainda que você feche as duas chaves. O que significa, então, dizer que a corrente aqui em cima continua sendo, você lembra o valor? 1/300 amperes. E é em cima dessas informações que a gente vai precisar trabalhar. Vamos continuar colocando os pontinhos de potencial do circuito. Se aqui eu chamei de A volts, isso aqui também é A volts. E aqui embaixo, então, também vai ser A volts. Esse outro lado eu vou precisar chamar de outra letra, porque tem resistores no meio. Com o fio de ligação, então eu sei que isso aqui tudo vale B. E só para ficar 100% correto, já que a ideia é identificar os pontos de ligação de todos os elementos do circuito, essa resistência vai ficar de um lado ligada em B e do outro lado ligado em C. Bom, o que é que eu posso enxergar olhando para o circuito nessa condição? Primeiro, eu vou trabalhar com o resistor de 100 ohms. Eu posso dizer que o entre os pontos B e A é igual a R, a resistência que vale 100, vezes I, que nesse caso é 1/300. O que vai me dar então uma DDP, que seria nesse caso 1/3 de volt. Observe que de A para B, se nós temos uma diferença de potencial, nesse caso de 1/3 de volt, ora, essa seria também a diferença de potencial no resistor R, cujo valor eu quero conhecer. A DDP, pelo menos, eu já sei, vale 1/3 de volt. O detalhe é que se nós olharmos aqui embaixo, nós temos os mesmos pontos A e B nesse gerador. Uma DDP, então, entre os pontos extremos dessa bateria de 1/3 de volt. E engraçado que olhando assim, imaginando que isso tudo fosse o gerador, a gente poderia até tratar essa DDP, essa resistência de 300 ohms, como sendo a resistência interna do gerador. Nós poderíamos então dizer
que num gerador, sabendo que U é igual a E menos R vezes I, então para o gerador, a diferença de potencial entre os pontos B e A é a força motriz do gerador menos a resistência interna vezes a corrente. Eu já sei que a DDP é 1/3. Já sei também, porque está aparecendo na figura, que a força motriz é 1,5. Eu estou incorporando essa resistência de 300 ohms como se fosse a resistência interna desse gerador para descobrir o valor da corrente elétrica que sai do seu polo positivo. Nesse caso, nós teríamos 300 I igual a 1,5 menos 1/3. Detalhe é que 1,5 pode ser escrito como 3 sobre 2, para a gente poder operar só com as frações. Então, 300 vezes I seria igual, tendo como mínimo múltiplo comum o 6, então nós teríamos 9 menos 6 dividido por 3 é 2 vezes 1, 2. Então, seria 7 sobre 6. O que deixaria, então, uma corrente de 7 sobre 1.800, 300 vezes 6 amperes. Isso como sendo a corrente elétrica total que sai do gerador. Ora, repara que se a corrente elétrica total é conhecida, ela vai se dividir em duas parcelas, e uma das parcelas a gente conhece. Eu acabei de encontrar uma maneira de descobrir a parcela de corrente que passa naquele resistor cujo valor eu estou querendo. E tu não pode esquecer uma coisa: quando se trabalha com circuito, e aí isso é importante sempre, tanto quando você olha para o circuito como um todo, como você olha para cada uma das resistências, a gente pensa em três grandezas: U igual a R vezes I. Eu preciso conhecer duas delas para poder calcular a terceira. Então a minha estratégia, qual tem sido desde o começo da questão? Ele quer que eu descubra o valor da resistência. Então eu tenho que saber a DDP nessa resistência, e aí eu já descobri, é aquele 1/3 de volt, e eu tenho que saber o valor da corrente que passa por lá, e é o que eu vou descobrir agora. Dá uma olhada. Bom, pensando assim, nós poderíamos então chegar à conclusão que a corrente elétrica, que eu chamei de I', que passa naquele resistor R, é a corrente total, 7 sobre 1.800 amperes, menos a parcela da corrente que foi para o resistor de cima, que é 1 sobre 300. 1 sobre 300. Você viu o que foi que eu fiz? Eu estou usando o conceito de frações equivalentes. Quando eu tenho 1 sobre 300, eu multipliquei em cima e embaixo por 6, porque então já tirei o mínimo aqui, ó. E eu vou poder então dizer que a corrente que passa só naquele resistor ali, 7 menos 6 é 1, 1 sobre 800 amperes. 1 sobre 800, 1.800, né, amperes. E isso finalmente vai me permitir descobrir a resposta da questão. Porque se eu sei que a DDP naquele resistor é 1/3 de volt e que a corrente que passa por ele é 1 sobre 1.800 amperes, e sabendo também que U é igual a R vezes I, então 1 sobre 3 R vezes 1 sobre 1.800. O que finalmente vai me permitir dizer que a resistência é 1.800 sobre 3, que nesse caso vai dar 600 ohms. E para marcar a resposta correta, eu teria que dizer alternativa D de dado. E aí, para encerrar, o que é que eu quero que você fique ligado? Vou reforçar mais uma vez. Olhou para o circuito, viu chave, já se prepara para fazer o desenho duas vezes. Uma coisa é o circuito que está ali na tua frente, outra coisa é o circuito que vai se tornar quando ele manipular as chaves. E ainda tem um outro detalhe. Nessa questão, a gente tinha não uma chave, mas duas. E ele começava com as duas abertas e fechava em seguida. Você pode ter uma questão diferente,
Ele já começar com as chaves fechadas e dizer que vai abrir as chaves. Pode fazer pior, é ter várias chaves e ficarem algumas abertas e outras fechadas. E nesse caso, ainda tem um detalhe para chamar a atenção. Ele disse, a medida do amperímetro não muda. E aí uma coisa que me chamou a atenção e que eu espero que você tenha ficado ligado também. No primeiro caso, com as chaves abertas, o amperímetro marcava a corrente total do circuito. No segundo caso, o amperímetro continuou lá, mas aquela chave C1 fazia agora com que ele medisse uma fração da corrente. A corrente que passa somente naquele resistor de cima, somente no resistor de 100 ohms. Então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação. E aí, para fechar, a minha recomendação de sempre. Não sei como é que é para você, mas para mim, o que me salva na interpretação desses circuitos, que tem vários resistores, que tem mais de uma bateria, que bota várias chaves, que abre, que fecha, que tem curto-circuito, etc e tal, colocar os pontinhos de potencial. Aí eu vou saber quem está em série, quem está em paralelo, qual é a DDP total, qual é a DDP parcial, inclusive quem vai ficar em curto-circuito, que foi o caso daquele resistor de 5 ohms lá da ponta, ok?